faz milagre, Ele liberta, Ele renova, Ele transforma, irmãos. Porque o louvor é uma verdadeira oração, né? Quando nós louvamos com o nosso coração aberto, Deus Ele entra no meio dos louvores e faz um grande milagre na nossa vida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e tem por sobretítulo a conversão de Saulo, aleluia, louvado seja Deus. Essa palavra, ela ardeu muito ao meu coração ontem. Tenho orado a Deus para que Deus nos dê palavra, irmãos, para pregar, porque a obra é dele e quem manda é ele. Aleluia. Independente de nós termos conhecimento da palavra, temos que ter reverência para procurar fazer a vontade dele, porque a vontade dele que tem que prevalecer, não é a nossa. Aleluia. No seu capítulo 9, versículo 1, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero só ler o versículo 15, que diz assim: mas o Senhor lhe disse, aleluia, Ananias, irmãos, aqui ele indagou com o Senhor, e aí disse assim: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento ou um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus por essa palavra. Aleluia. Deus é maravilhoso. Podeis assentar, igreja, aleluia, em espírito de ligação com Deus, aleluia, porque a Bíblia diz que o que for ligado na terra também será ligado no céu, mas o que for desligado na terra também será desligado no céu. Então nós temos que ter ligação com o reino celestial, para que assim a nossa comunhão esteja ligada no Senhor, e nós possamos aproveitar o melhor que a palavra de Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Este texto, amados, eu gosto sempre de mencionar livro de Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que o escritor foi Dr. Lucas, né? Que foi o escritor do livro de Atos dos Apóstolos. Ele foi alguém que o Senhor levantou com muita graça, com muita inspiração, aleluia. E eu costumo dizer que Atos dos Apóstolos, ele deveria chamar Atos do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que fez aquela obra maravilhosa, aquela promessa que o Senhor fez ao povo de Deus, aleluia, que Ele enviaria, né, aleluia, o Consolador para a terra, que Ele enviaria, aleluia, ali as pessoas seriam impactadas pela glória do Senhor, pelo poder do Espírito Santo,
aleluia, uma promessa que o Senhor já havia, aleluia, usado muitos dos seus profetas para proferir ao povo de Deus. E o Senhor falava para eles ficarem em Jerusalém, porque é lá em Jerusalém que vai se cumprir a promessa. É lá em Jerusalém que vocês vão receber poder, ficarem na presença do Senhor. Hoje eu costumo dizer assim hoje, aleluia, ficarem na presença de Deus, porque é na presença de Deus que você vai receber graça, é na presença de Deus que Ele vai te dar poder, é na presença de Deus que Ele vai te capacitar, que Ele vai te usar, que Ele vai te encher do Espírito Santo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, aleluia, aqui está este livro do Atos dos Apóstolos. É um livro que se completa essa profecia. A profecia que a igreja, ela recebeu muito poder, muita unção pelo Espírito Santo, aleluia. E eles não conseguiam ficar parados. Hoje eu não entendo, pastor Paulo, o porquê que muitas pessoas dizem ter o Espírito Santo, mas conseguem ficar parada, não conseguem pregar mais, não conseguem louvar mais, não consegue cumprir o que o Senhor ordenou para fazer. Eu não sei que Espírito Santo é esse, que as pessoas não são incomodadas para pregar o Evangelho, aleluia. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, irmãos, eles têm o desejo de pregar a palavra, eles têm o desejo de ganhar almas, eles têm o desejo de trabalhar na obra do Senhor, porque a obra só é completa é quando o Espírito Santo, ele é o principal na vida da pessoa. Não é quem prega bonito, não é quem louva bonito, não é quem tem uma oratória bonita, mas é quem é cheio do Espírito Santo, aleluia, para que a obra se complete, aleluia. Nós precisamos do Espírito Santo, aleluia. E esse texto, ao qual ele vem nos relatar, a igreja do Senhor em Jerusalém, ela estava vivendo a melhor fase da igreja na terra. Ela tinha acabado de receber essa promessa, essa profecia, de que viria sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam cheios a ponto, irmãos, deles caírem arrebatados, deles falarem em novas línguas, aleluia. Os irmãos viam sobre eles, na boca deles, línguas como que de fogo, aleluia, e um interpretava tudo aquilo que o outro falava, aleluia. Coisa linda, irmãos, é quando o Espírito Santo ele tem que se mover no meio da igreja, é quando ele tem liberdade no meio da igreja. A igreja pula igual pipoca, irmãos, aleluia. A igreja não consegue ficar parada, aleluia. Ela é envolvida no poder, na glória, na graça do Senhor, aleluia. E aqui a igreja está vivendo exatamente esse acontecimento. A igreja está cheia, só que o Senhor não encheu a igreja para ficar somente em Jerusalém. Eles tiveram um pensamento equivocado, porque o Senhor não queria somente ganhar Jerusalém, mas o Senhor tinha muitas terras ainda para que eles viessem fazer a obra, para que eles viessem pregar o Evangelho, só que eles não entenderam isso. Aí o Senhor, no meio dessa situação, vendo que eles estavam acomodados só em Jerusalém, quem que o Senhor levanta? Um perseguidor. Aleluia. Mas foi uma estratégia de Deus para dispersar o seu povo. Porque você vê que muitas vezes as lutas, as perseguições não é para matar a igreja, mas é para que a igreja venha, aleluia, fazer a vontade do Senhor. Porque às vezes a igreja fica parada, a igreja fica estacionada, mas quando começa a perseguição, a igreja começa a se mover, irmãos. A igreja começa a sair do lugar que está parado, aleluia, e começa a ir aonde o Senhor quer, aleluia. Porque muitos acham que a perseguição é para matar a igreja, muitos acham que a perseguição é um mal para a igreja, mas muitas vezes não.
Esse homem foi levantado aqui para perseguir a igreja em Jerusalém. Porque a igreja estava querendo ficar só em Jerusalém. O Senhor falou, é para ficar em Jerusalém, para receber o poder, para receber o Espírito Santo. Mas a obra não é só em Jerusalém. Aleluia. Tem muitas terras para caminhar, aleluia. Tem muitas almas para ganhar, aleluia. Então vocês vão ter que sair de Jerusalém. Vocês não querem ir por, aleluia, por vontade própria. Então o Senhor vai fazer uma pressão aí para vocês se dispensar. Aí agora o Senhor levanta Saulo de Tarso, um fariseu formado na faculdade ou na escola do doutor Gamaliel, né? Um homem que era conceituado, fariseu também, doutor da lei. E ele, diante da situação do Senado de perseguir a igreja, agora o alvo dele era Damasco. O alvo dele era ir perseguir os cristãos que estavam em Damasco. Agora ele chega no sumo sacerdote e pede cartas. E o sumo sacerdote deu a carta para ele, liberou a carta para ele e falou, vai. Porque é assim, irmãos. Quando você quer algo para liberar, para fazer o que é certo, como é difícil. Mas quando é para liberar, para fazer algo que não é certo, tudo parece ser mais fácil. Parece que tudo dá certo, né, irmãos? Quando você vai fazer aquilo que é errado, parece que tudo coopera para dar certo. Mas quando você vai fazer aquilo que é certo, como que é difícil? É debaixo de muita oração. Porque nós sabemos, irmãos, que além do reino físico, tem o reino espiritual. É uma guerra, é uma batalha. Tem dia que você, aleluia, sofre batalhas espirituais. Às vezes você não consegue orar direito. Às vezes você não consegue meditar direito. Às vezes você não consegue consagrar direito a sua vida. Porque no reino espiritual tem uma batalha. Então é preciso um soldado de Cristo pagar realmente o preço para que esse sistema espiritual maligno seja quebrado. E a igreja tem a liberdade para fazer aquilo que o Senhor chamou ela. Aleluia, Jesus. Mas agora ele vai, irmãos. Ele estava indo. No meio do caminho, irmãos, tem alguns até pregadores que falam que ele caiu no cavalo, né, irmãos? Mas eu não vi isso no texto. O texto não fala que ele caiu no cavalo. O texto fala que ele caiu por terra. Mas não fala que ele estava em cima de um cavalo. Tem um monte de pregador que fala isso, que ele caiu do cavalo. Se ele tivesse caído do cavalo, acho que ele tinha quebrado o pescoço e tinha morrido. Né, irmãos? Aleluia. Mas ele estava indo, irmãos, perseguir a igreja que estava em Damasco. Mas no meio do caminho, irmãos, a vida daquele homem nunca mais ia ser a mesma. Porque o Senhor tinha marcado um encontro. Aleluia, graças. O Senhor falava comigo, irmãos, acerca de encontro. Porque muitos não mudam, até mesmo que estão dentro da igreja, porque não tiveram verdadeiro e real encontro com o Rei da Glória. Muitos não conseguem mudar por si mesmos, irmãos. Se não tiver esse encontro com Ele, se não tiver, aleluia, esse contato com Ele, aleluia, não tem como mudar. Verdade, Jesus. Graças a Deus. E naquele dia o céu, aleluia, estava esperando Ele lá no meio do caminho, aleluia. Aleluia. Enquanto você caminha, que o Senhor vai trabalhando. Enquanto você vai marchando, que Deus vai te dando vitória, aleluia. Vai pelo caminho adorando, gemendo, chorando, orando, buscando, adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Meu Deus. No meio do caminho, irmãos, subitamente veio uma luz do céu. Uma luz muito forte. A luz da glória do Senhor derrubou o Saulo.
Porque tem coisas, irmãos, que a luz do Senhor precisa derrubar da nossa vida. Muitas coisas que o mundo nos ensinou tem que cair por terra, sim. O velho homem tem que morrer. O velho homem tem que ser sepultado. Aleluia! Mas somente essa luz do Senhor, essa presença faz isso. Quando nós damos liberdade para Ele fazer na nossa vida, Ele faz. Aleluia, Jesus! Mas Ele recebe aquela luz, irmãos, foi como um coice de burro. Ele caiu por terra. E não bastou somente ele cair, como ele ficou cego. E ele ouvia a voz. Vocês viram aonde que o Senhor quer que nós, igrejas, estejam? É aos pés dele. Amém. De joelho no chão, com a cara no pó. Amém. Aleluia, Jesus. Na presença de Deus, irmãos, ninguém é rei. Na presença de Deus, irmãos, ninguém manda. Na presença de Deus nós somos santos. Na presença de Deus nós temos que descer, aleluia. Deus gosta de quem desce, porque aquele que desce ele exalta. Mas aquele que se exalta por si mesmo, ele abate, aleluia. Deus vivo, aleluia, Jesus. E ele ficou cego. E ele começou a ouvir isso. Interessante, né? E quando ele caiu, ele ficou cego. Mas ele perdeu a visão, mas ganhou a audição. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. Ele ouviu, irmãos. Como é difícil hoje a pessoa ouvir a voz de Deus. Não é difícil? Verdade. Às vezes o Senhor ele usa tantas formas para falar com o ser humano. Só falta ele fazer como ele fez com Balaão, usar uma jumenta. E mesmo assim, às vezes é capaz do ser humano discutir com a jumenta, igual fez com Balaão. Né? Se você vê um animal falando com você, qual é a sua reação? Fala mesmo. Será que você vai ficar atônito, impressionado, ou você vai descer o bambu no animal? Irmãos? Mas ele, irmãos, ele começou a ouvir a voz do Senhor. E hoje uma das maravilhas na vida da igreja é ouvir a voz do Senhor. Aleluia! Porque muitos estão surdos. A palavra tem sido pregada, mas muitos não têm ouvido, irmãos. O Senhor disse, olha, o Senhor falou para o servo dele, você vai pregar para o povo que é surdo, e o povo que é mudo. Era o povo dele, irmãos. Porque muitas vezes nós queremos ouvir aquilo que é massageiro, nosso ego. Muitas vezes quando o Senhor vem com a espada dele cortando tudo que é errado na nossa vida, nós achamos ruim. Nós não achamos bom, irmãos. Porque nós não gostamos de ser confrontados. Meu Deus. O ser humano tem esse grande problema com ele. Ele não gosta de confronto. Principalmente aquilo que é certo para ele fazer. Ele é resistente a isso. Mas o Senhor ele tem um martelo, irmãos, que ele esmiuça na penha. E quando ele fala, ele quebra essa penha e faz um vaso novo. Aleluia. Ele quebra esse bloqueio, quebra esse sistema que muitas vezes endurece o nosso ouvido, nossos corações e não deixa nós ouvir, aleluia. Mas hoje, em nome de Jesus, irmãos, aleluia, o encontro do Senhor vai ser real na igreja. A igreja vai voltar a ser a igreja que ora, a igreja que deseja, a igreja que anseia pela presença do Espírito Santo, aleluia. A igreja que não se conforma com as coisas desse mundo, mas busca a renovação pelo Evangelho da salvação, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele caiu ali naquele chão, ele ouviu a voz orientou ele.
Quando você ouve a voz do Senhor, é para te orientar. O caminho que você está seguindo, a direção que você está indo. Ele quer dar direção para a sua vida. Então não ache ruim quando o Senhor vier te corrigir, quando o Senhor vier falar algumas palavras que para você pareça dura, mas é para o seu próprio bem. Porque Ele é o único, irmãos, que tem o poder para ferir, mas que tem o poder também para curar. Meu Deus. Aleluia. Só Ele tem esse remédio para curar a nossa alma. Aleluia. E ele ouviu a orientação: olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. Meu Deus. Ele fez uma pergunta, né? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Está vendo, irmãos? Quantos hoje perseguindo a igreja do Senhor e até mesmo falando que está servindo a Deus? Meu Deus. Verdade, Deus. Hoje não está acontecendo isso no meio das igrejas? Verdade. É um querendo ser melhor que o outro, é um querendo achar que pode mais do que o outro. Irmãos, que reino é esse? Jesus, fala mesmo. Só existe um reino verdadeiro. Aleluia. Só existe um Deus verdadeiro. Aleluia. Aleluia. Só existe um caminho verdadeiro. Aleluia. E somente vai trilhar esse caminho a igreja verdadeira. Porque a igreja falsa que se levanta para atrapalhar a obra do Senhor, essa igreja vai sucumbir, essa igreja não vai prevalecer, essa igreja vai cair por terra. Mas a igreja que é, aleluia, aquela que o Senhor escolheu, aquela que o Senhor lavou, que Ele revive com o sangue dele, essa igreja vai triunfar, aleluia. Essa igreja vai, aleluia, trilhar o caminho da salvação. Aleluia. Meu Deus. E ele falou para ele: olha, você vai entrar em Damasco e vai na rua direita, na casa de Judas, e você vai ficar lá até receber as orientações que eu vou te dar. Viu, irmãos, como nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Como que eu ouço a voz do Senhor? É me separando para Ele, é deixando de assentar com pessoas que não têm nada a ver com a nossa fé, ouvir pessoas sábias, viver uma vida de oração, consagrar nossa vida ao Senhor, meditar na lei dEle, buscar o melhor de Deus para a nossa vida. Meu Deus. Aí você vai começar a entender, você vai começar a ouvir o que Ele fala com você. Ele vai reger a sua vida. É quando você estiver alinhado com a vontade dEle. Ele foi, irmãos. O interessante aqui é que os companheiros que estavam com ele, eles não viam ninguém, mas eles também ouviam. Eles ouviam uma voz, mas eles não sabiam quem era. Aleluia. Aquele dia ali o Senhor marcou um encontro com ele. Um encontro para mudar a vida dele. Meu Deus. Porque o encontro do Senhor, quando Ele entra na nossa vida, é para mudar a nossa história. Você não vai viver nunca mais uma vida derrotada, uma vida miserável, uma vida destruída. Nunca mais a sua vida é igual. Porque esse homem, ele tinha conhecimento, irmãos. Ele conhecia a Torá, ele conhecia a lei, mas ainda não conhecia o dom da lei. Aleluia. Mas aquele dia ele passou a conhecer o poder do dom da lei. Aleluia. Ele conheceu o poder da glória do dom da lei. Aleluia. E muitas pessoas estão assim, conhecem a letra, mas não conhecem o dom da letra. Aleluia. Mas é tempo da igreja conhecer o poder de Deus. É tempo da igreja conhecer o dom da palavra. Aleluia. É tempo de deixar de ser, aleluia, inimigo da fé, mas amadurecer no poder da glória de Deus. Glória a Deus. Bendita a tua palavra. Ele foi para a casa de Judas. Meu Deus. Ele ficou, irmãos, 3 dias jejuando e orando. Está vendo, irmãos?
O que faz a diferença na vida da igreja é consagrar a sua vida, é orar ao Senhor. Como está a vida da igreja? A igreja quer receber poder, a igreja quer ser cheia da presença, mas tem, irmãos, um preço a se pagar. Aleluia. Nós estamos dispostos a pagar esse preço. É o tempo que você ora, é o tempo que você medita, é o tempo que você consagra a sua vida, que vai dizer que tipo de cristão você é. Um cristão que busca intimidade, ou um cristão que ainda está no raso. Meu Deus! Aleluia! Nós temos que gastar o nosso tempo para Deus. Saulo ficou 3 dias, irmãos, sem comer, sem beber, só esperando a presença de Deus chegar ali para libertar ele daquela escuridão que ele estava. Mas eu imagino, irmãos, que o coração dele ardia, a vontade, irmãos, o desejo de receber ali, aleluia, a presença de Deus de novo, foi impactante na vida dele. Eu imagino que a alma dele estava ali, irmãos, pegando fogo no Espírito. Porque ele estava já 3 dias e não estava sentindo nada, irmãos. Era um desejo de receber ali a presença de Deus de novo. O Senhor mandou eu ficar aqui, eu vou ficar. E quantas pessoas que Deus está mandando ficar estão saindo? Meu Deus! Estão pagando alto preço, irmãos. Vamos ficar na posição que Deus nos chamou. Vamos fazer a vontade dEle. Vamos buscar o melhor de Deus para a nossa vida. Vamos dar também o nosso melhor para Ele. Hoje eu vejo a necessidade da igreja se posicionar. Meu Deus! Quantas almas estão morrendo aí, irmãos? E o que a igreja está fazendo? Não é meu, não conheço. Não é parente meu, então deixa eu morrer. Não é assim que a igreja deve agir. Aleluia! A igreja precisa buscar as almas, buscar o poder do Espírito Santo, o selo dele, para que a obra cresça, o nome do Senhor seja glorificado. Meu Deus! Ele ficou ali, irmãos, esperando em oração e consagração. Nós precisamos ter o nosso tempo específico para o Senhor. Sabe, irmãos, aquele tempo excelente, se for preciso um dia inteiro, tira um dia inteiro. Lá na cultura judaica fala do Yom Kippur, né? O dia que eles tiram para o Senhor. Eu acho legal isso. O dia que você vai se humilhar também, mas que isso possa ser constante na vida da igreja. Se for preciso se vestir também de pano de saco, irmãos, quanto mais você se humilhar diante de Deus, mais Deus vai te honrar, reconhecendo que você não é nada. Deus não está preocupado, irmão, se eu estou com um sapato que brilha. Deus não está preocupado se a minha roupa é uma roupa cara. Deus está preocupado se o meu coração está voltado para Ele. Aleluia. Deus, e Deus agora vai falar com o servo dele, Ananias. Ananias estava orando, irmãos. Deus falou para ele: Ananias, você vai lá na rua direita, na casa de Judas, em Damasco, e você vai orar por um homem chamado Saulo de Tarso. Quando ele ouviu o Senhor falando para ele, voltou. Como é que é, Senhor? Saulo de Tarso. Senhor, mas esse homem, eu tenho ouvido tanto falar dele, tantas coisas sobre este homem, só não tem perseguido o seu povo em Jerusalém. Ele é perseguidor, tem matado, ele tem prendido. O Senhor falou para ele: não, Ananias, vai, porque este é para mim. Aleluia! Irmãos, quem somos nós para indagar com Deus aquele que Ele escolheu? Muitas vezes Deus vai levantar alguém que está vivendo nas ruas com um andarilho, um tráfico,
na prostituição. E quem somos nós para indagar com Deus? Porque Ele veio para essas pessoas. Ele veio para aqueles que não têm mais solução, irmãos, nessa terra. Mas Ele é a solução daqueles que não têm, achando que não tem. Mas a solução é Cristo. Ele é o que transforma o vaso rachado, quebrado, destruído em um vaso novo, um vaso de honra, um vaso para Ele usar, um vaso para Ele exaltar o nome do Senhor. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Deus. Ananias foi, irmãos. Meu. Quando o Senhor advertiu ele, ele foi. Ele chegou lá, Saulo estava orando, em jejum e oração. Está vendo como que nós recebemos algo da parte do Senhor? Não é com a barriga cheia de arroz e feijão, não. Mas é com a nossa barriga vazia das coisas da carne, mas com a nossa alma cheia de desejo de servir a Deus, para receber o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso me desvaziar dessa terra, para que Deus possa me preencher com a presença dEle. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que Ananias, ele já tratou diferente Saulo. Ele pôs a mão sobre a cabeça de Saulo e falou: Saulo, meu irmão. Aleluia. Amém, aleluia. Já foi diferente. Sabe por quê, irmãos? Porque quando é Deus que fala, irmãos, aleluia, Deus muda. Até o que as pessoas muitas vezes pensam do outro. É verdade. Até o próprio cristão, irmãos, que muitas vezes conhece a vida do outro que foi no passado, às vezes não acredita que ele mudou. Mas eu quero dizer para você que até aqueles que não dão nada para você, Deus vai fazer eles, aleluia, vai fazer eles enxergar, aleluia, que Deus é na tua vida. Você é vaso novo. Ele entrou na sua vida para mudar a tua história, aleluia, e Ele mudou a tua história, aleluia. Muitos vão ter que dizer, aleluia, verdadeiramente, aleluia, Deus mudou a vida dela, Deus mudou a vida dele, aleluia, porque ele não valia nada, ela não valia nada, mas hoje quando você vai conversar com ele, com ela, aleluia, a conversa é outra, aleluia. Só fala de Deus, aleluia. Só fala de testemunho, só fala da palavra, só fala do Todo-Poderoso, aleluia. E você sente que é de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que quando ali Ananias colocou as mãos sobre a cabeça dele, a Bíblia diz que ele viu que foi como que escamas de peixe, irmãos, que caiu dos olhos dele. E hoje muitas igrejas estão tendo isso. É como se fosse uma escama, é um tampão que tem no olho de muitas pessoas que não conseguem enxergar o poder de Deus, não conseguem ter visão do alto. Aleluia. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero profetizar que todo o tampão dos seus olhos vai cair por terra. Você vai começar a enxergar a glória de Deus. Você vai começar a enxergar, aleluia, o que Deus tem para a sua vida. Ele vai abrir seus olhos espirituais, aleluia, e você vai viver, aleluia, experiências com Ele. Você vai ver aquilo que o homem natural não consegue ver, aleluia. Mas o homem espiritual, a mulher espiritual, consegue enxergar a glória de Deus aonde ninguém vê nada, aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Você vai conseguir enxergar saída onde não tem saída, aleluia, porque o Senhor, Ele abre caminho para você passar. E quando ele foi, irmãos, caiu, é como se fosse essas escamas dos olhos dele. A Bíblia diz que ele se levantou, ele foi curado naquela hora, Deus curou ele, e ele se levantou, e quando ele se levantou, ele foi batizado, irmãos, por Espírito Santo. Aleluia! Por isso, Saulo, irmãos, ele nunca mais foi igual. E hoje o que a igreja precisa é desse batismo. Talvez você batizou somente nas águas para o arrependimento, mas você precisa ser batizado pelo Espírito Santo. Meu Deus! Para que você seja uma nova criatura. Muitos têm tomado banho, sabe? Não mudou nada.
Ele continua sendo a mesma pessoa. Jesus. Mas quando você tomar um banho da graça, da glória, da unção do Espírito Santo, você vai ser nova criatura. Você vai ser transformado pelo poder de Deus. Nunca mais você vai falar o que a carne gosta, mas você vai falar o que o Espírito Santo colocar no teu coração. Aleluia. Você vai falar em novas línguas, você vai profetizar no poder do Espírito, você vai pregar a palavra como nunca pregou, aleluia, e o poder de Deus vai ser manifesto através da tua mensagem que você pregar. Aleluia. A Bíblia diz que ele se levantou dali e nunca mais ele foi igual. Ele começou a pregar em Jerusalém, nas sinagogas. E ele começou ali, irmãos, as mensagens dele eram impactantes. As pessoas que ouviam ficavam impactadas, porque era o poder de Deus que se manifestava no meio deles. Acontecia sinais e prodígios. O Espírito Santo estava ali na direção daquele trabalho. E maravilhas aconteciam, muitas coisas maravilhosas, miraculosas aconteciam. Aí começou a dor de cotovelo, né? Os príncipes, os sacerdotes, fariseus, começou a se levantar, mas tudo foi um plano de Deus, irmãos, para que a igreja pudesse ir mais longe, aleluia, para a igreja pudesse, aleluia, pregar também para os gentios, para aqueles que eles não queriam pregar, eles tinham que ir pregar, e Saulo foi ali, aleluia, esse instrumento de Deus, aleluia. Ele experimentou os dois lados da moeda. O Senhor disse: olha, você vai ver como é duro padecer pelo meu evangelho, por pregar a minha palavra. Você vai ver como é duro, aleluia. Você vai ver como é duro fazer a minha obra, ser perseguido, as pessoas tentarem te matar. Mas em Jerusalém começou a perseguição sobre ele. A Bíblia diz que os irmãos desceram ele, irmãos, porque já tinha uma trama dos próprios sacerdotes, mataram ele. Meu Deus. Mas quem mata o projeto do Senhor? Quem mata aquele que Deus ungiu, que Deus tem cuidado, Deus tem protegido? Ninguém consegue matar. Não consegue antes que se cumpra, irmãos, a profecia, a promessa, a missão que Deus incumbiu aquela pessoa. Aleluia. Louvado seja Deus. E esse encontro foi divisor de água na vida de Saulo. Aleluia. Eu começo a falar do encontro, irmãos. Aleluia. A Bíblia diz que lá em João capítulo 5 teve um encontro com um paralítico, irmãos, que o Senhor marcou na beira do tanque depois de 38 anos. É um encontro que mudou a história do paralítico. É um encontro que ele já estava tanto tempo esperando, que o Senhor falou para ele: você quer ser curado? Aleluia. Ele falou: mas não tem ninguém que me coloque no tanque. Ele já estava tão acostumado, irmãos, com as pessoas que entravam no tanque, mas ele não entendeu que aquele dia o encontro do Senhor iria mudar a história daquele paralítico. Aquele paralítico, irmãos, até 38 anos foi a cama que carregou ele, mas depois dos 38 anos, depois do encontro com os dons da glória, aleluia, foi ele que carregou a cama, aleluia. Por isso nós temos que ter um encontro, aleluia, com o Senhor da glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Na casa de Jairo estava tendo luto, aleluia, mas aleluia, aquele encontro foi fenomenal, aleluia. Aquele encontro, quando o Senhor chega na casa de Jairo, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, ali quando ele chega, a morte já estava lá, aleluia, mas a vida chegou, aleluia. Quando o dono da vida chega, aleluia, até a morte tem que sair e voltar à vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, meus irmãos, aleluia. Louvado seja Deus. Ali, irmãos, em Naim também, irmãos, aleluia, havia uma viúva que já
já tinha sepultado o seu esposo, aleluia. Agora elas estavam indo sepultar o teu filho, aleluia, o teu único filho, aleluia. Mas ela estava saindo dali para levar ele para sepultar, mas estava chegando, aleluia, a presença do Todo-Poderoso. Aquele encontro foi marcado pelo Rei da Glória, aleluia. O Senhor chegou ali, aleluia, e ele se compadeceu daquela mulher. Aquele encontro mudou a história daquela mulher. Aquele encontro mudou a história daquele jovem, aleluia. Aquele encontro mudou a história daquelas pessoas. Eu não sei o que precisa mudar na sua vida, mas deixa o Senhor te encontrar nessa noite. Quando Ele nos encontra, tem mudança, tem transformação, aleluia, tem renúncia, mas renuncia aquilo que é mal, aleluia, e começa a aproveitar aquilo que é bom para a nossa vida, aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, aleluia. Louvado seja Deus. Mas eu quero pedir a diaconisa que coloque para mim 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, para mim fechar minha mensagem, aleluia. Louvado seja Deus. O maior dos encontros, irmãos, é esse aqui, ó. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. Glória a Deus. E assim estaremos sempre com o Senhor, aleluia. Esse encontro, irmãos, aleluia, vai ser um encontro eterno, aleluia. Que você se prepare, igreja, aleluia. Saulo teve aquele encontro, mas Saulo também morreu, aleluia. O filho da viúva ressuscitou, mas morreu de novo, aleluia. A filha de Jairo ressuscitou, mas morreu de novo. Mas feliz é aquele, aleluia, que partia em Cristo. Esse vai ter um encontro triunfal. Aqueles que estiverem vivos, Ele vai lhe arrebatar. E aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados para encontrar com Ele, aleluia. Prepara-te, a igreja, aleluia, para esse encontro triunfal, aleluia. Que o Senhor brevemente Ele virá e Ele arrebatará a sua igreja. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a igreja. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.